Estamos em mais uma transmissão ao vivo da TV Folha, hoje para falar sobre a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui na redação em São Paulo com Frederico Vasconcelos, repórter especial da Folha, especializado na cobertura do Poder Judiciário, autor do blog do Fred, que há quase 10 anos é uma referência para todo o mundo jurídico e da justiça. Estamos em Brasília com o Leandro Colom, que é o diretor da sucursal da Folha em Brasília, para também debater sobre a posse da ministra Carmen Lúcia. Gostaria de inicialmente perguntar ao Fred, o que você acha que a posse da ministra Carmen Lúcia, o que vai representar para o Poder Judiciário? Bem, eu acho que fazer uma previsão, né, de como será o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, nos próximos 2 anos, é um desafio. Mas eu acho que a ministra Carmen Lúcia, ela tem algumas características tão marcantes que é possível listar algumas expectativas a partir de como ela atua, a partir do seu estilo pessoal e que, sem dúvida, são algumas características que seguramente servirão de exemplo. A primeira coisa que me chamou a atenção, ela definiu que a gestão dela seria marcada por um exercício de pacificação social. Eu acho que isso é um lado que revela aí a serenidade dela. E eu acho que o convite que ela fez, por exemplo, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assistir à posse, para mim é um gesto respeitável. Eu vejo uma certa coerência com essa ideia de pacificação num país que hoje está tão dividido, né? Bem, eu acho que uma característica muito forte dela é a austeridade. A austeridade, é uma pessoa de uma dedicação extrema ao trabalho. Você tem ideia, sábado e domingo ela trabalhou para zerar o estoque de processos que tinham ficado na mesa dela, quer dizer, para limpar a mesa. E uma outra característica que eu acho que é muito importante é a transparência e o rigor que ela tem, o cuidado que ela tem com a coisa pública. Aqueles exemplos ficaram clássicos, né? Foi o primeiro membro de um tribunal superior que estampou na internet o rolerite, a devolução de diárias. São exemplos para os pares e são exemplos também, eu vejo, para os servidores. É uma pessoa também preocupada em valorizar o servidor público. Uma outra característica que eu vejo nela é uma pessoa muito organizada. O cargo do presidente do Supremo Tribunal, né, pergunta qual é o poder, né, que o presidente do Supremo tem. Num debate aqui na Folha, o ministro Barroso disse que o grande poder do presidente é definir a pauta. Ela sabe, e já disse isso, que é muito difícil definir uma pauta. A orientação que ela pretende dar é a pauta viável, que seja cumprida, e uma pauta realista. Se ela conseguir, por exemplo, que o regimento interno do Supremo seja cumprido na questão de julgamento de liminares, na questão de julgamento de voto vista, vai reduzir um pouco somente o acúmulo de processo, e ela é uma pessoa, expressou isso nos votos, contra a chicana, contra esses recursos protelatórios. Agora, a outra característica que eu acho que é muito importante é a sensibilidade que ela tem para as questões sociais. Deve valorizar muito aí a questão da mulher, a questão da situação degradante, né, nos presídios, vai cuidar com muito carinho da questão da mulher presa e é uma rigorosa julgadora também na questão penal. Agora, ao mesmo tempo, esse equilíbrio que ela tem permite que ela seja elogiada tanto pelo juiz Sérgio Moro como pelo presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ou seja, ele acha que o estilo dela não vai ameaçar o processo, né, com a garantia da ampla defesa, né, do devido processo legal. Era, vamos dizer assim, um cenário que eu gostaria de mostrar para a gente depois ir detalhando, né, na medida
Perfeito. Leandro, nós tivemos o encerramento da cerimônia de posse da ministra Carmen Lúcia há cerca de meia hora. O que você poderia destacar aí nesse evento que é sempre muito concorrido em Brasília, que é a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fred. A posse dela foi marcada pela presença de várias autoridades, do ex-presidente Lula, o ex-presidente José Sarney, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entre outros políticos de alta relevância. E a posse ficou marcada, entre outras coisas, pelo discurso do decano, o ministro Celso de Mello, em que ele, na presença de alguns políticos investigados pela Lava Jato, ele declarou, abre aspas, que ele fala: não se pode permitir a convivência na intimidade do poder com os marginais da República. Foi um discurso muito forte, muito duro, que marcou essa posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo. Perfeito. Fred, um ministro do Supremo, quando assume a Corte Máxima do país, também assume o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável pelo controle externo do Poder Judiciário. Como você avalia a chegada da ministra Carmen Lúcia a esse posto do órgão que tem como função exatamente fazer a fiscalização dos próprios juízes? A sensação, o sentimento que eu tenho é que a mudança talvez já seja visível imediatamente, ou então nas primeiras semanas, mais no CNJ do que no Supremo. Porque o CNJ, ela elogiou muito a gestão do ministro Ricardo Lewandowski, mas rigorosamente o CNJ foi esvaziado. Quer dizer, já se previa, há 2 anos atrás, que ele iria inibir a atuação do CNJ naquele aspecto de controle, né, das irregularidades praticadas por magistrados. E não tenha dúvida, ele deixou a presidência do CNJ sem julgar 40 processos que já estavam concluídos pela corregedora anterior, né, a ministra Nancy Andrighi, porque ele não chamava na pauta. Daí a importância que eu digo do presidente que tem ao definir a pauta. Esse era um lado assim que gerou essa angústia. A ministra saiu muito frustrada porque não viu o trabalho dela chegar à realização da justiça. Mas o que chamou a atenção é que você tem, de um lado, uma ministra que trabalha no sábado e domingo, né? Então ela, nesse ponto, e o ministro Lewandowski, realmente, ele reduziu os horários das sessões, ele diminuiu a realização das sessões, e a ministra, ele não cumpriu o regimento previa que quando ele estivesse viajando ou estivesse afastado, a ministra Carmen Lúcia assumiria a presidência. Ela só pode assumir a presidência numa única vez. Nessa sessão, por sinal, ela julgou 50 processos. A média de processos julgados no período do ministro Lewandowski, 5 sessões. Então, eu acredito que a expectativa é essa, que haja uma mudança nesse quadro aí, principalmente de valorização de tudo, dos servidores, dos diálogos. Na gestão anterior, houve um racha. Você imaginar um colegiado, né, de 10, 11, ficou rachado, porque eles queriam o quê? Eles queriam que o ministro realizasse mais sessões e as sessões não eram realizadas. Então, essa é a perspectiva que eu vejo assim, para a importância do CNJ. Leandro, gostaria de perguntar se, em meio aí a todo o processo de impeachment da presidente Dilma, e agora aí a questão que a gente tem hoje, a decisão aí no Congresso a respeito da cassação do deputado Eduardo Cunha, houve espaço aí no mundo político para se discutir um pouquinho sobre o que poderia ser aí a posse e o mandato da ministra Carmen Lúcia, ou esse tema ficou um pouco aí em segundo plano aí, em meio a tanta turbulência? Flávio, eu acho que ainda é cedo para fazer qualquer tipo de previsão em relação ao mandato dela, mas obviamente que é muito simbólico em Brasília que no dia da posse dela como presidente do STF,
o discurso duro do Celso de Mello. Do outro lado da rua, na Câmara dos Deputados, daqui a pouco vamos ter a votação da cassação do Eduardo Cunha, que é alvo de 2 ações penais na corte, e um dos principais nomes aí de alta relevância investigado pelo Supremo, na Lava Jato. Então é mais um simbolismo do que uma realidade. A gente vai saber mais para frente realmente qual vai ser o curso que ela vai dar ao Supremo, a característica em relação às investigações, às ações penais. Mas hoje foi mais um simbolismo do que outra coisa. Rodrigo, eu gostaria de pedir a você que falasse um pouco de aspectos pessoais da Carmen Lúcia. Ela é uma pessoa muito discreta, mas ela tem algumas características interessantes, como sempre gostar de destacar a sua mineirice. O que mais você poderia contar para a gente aí? Ela tem uma relação assim muito forte, né, com Minas. É interessante que ela vai a Minas Gerais e ela vai dirigindo o carro dela. Ela não tem aquela coisa do carro oficial, não é uma pessoa chegada a... E você viu no discurso dela, ela citou vários, né, políticos mineiros, escritores. Então ela é uma pessoa muito culta. Ela é muito simples, o modo de falar dela é muito engraçado, porque ela fala como se tivesse... Você conversa com a ministra, ela conversa sem aquela pompa, sem aquela linguagem que é uma linguagem sempre sofisticada, né, hermética do judiciário. Eu acho que essa coisa transmite, é uma imagem boa assim, para a outra observação que eu faço, e aí não é sobre o aspecto geográfico, mas é que é uma coincidência que eu vejo muito feliz você ter hoje a posse de uma mulher no Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo você teve a posse de uma mulher no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. E elas têm algumas coisas assim em comum, o rigor com as decisões, conhecem profundamente a máquina, como funciona, valorizam muito o servidor de carreira e, principalmente, as duas têm essa preocupação também de abrir o espaço para a mulher, mas como uma afirmação da competência da mulher no exercício, né, de um cargo assim de uma responsabilidade tão grande. Perfeito. Leandro, eu gostaria de pedir um comentário seu a respeito de um desafio que a ministra terá, que é o de estar à frente aí da corte que vai cuidar dos inquéritos e ações penais da Operação Lava Jato. Já tivemos críticas aí em relação ao tempo em que esses inquéritos e ações aí estão transcorrendo, né? O que você acha que a ministra terá que fazer para que não fique aí como uma marca da gestão dela, um período em que os processos da Lava Jato não andaram ou que os processos não chegaram ao fim? Já dá para saber um pouco aí se tem algo que ela poderá fazer para acelerar essas causas? Olha, Flávio, eu acho difícil a gente saber disso agora, até porque o Teori, ele é o relator, né, das causas do Lava Jato, seria alguma interferência dela nas ações do Teori, o que ela pode é tentar acelerar na pauta algumas questões, algumas votações, mas eu acho que a demora, a lentidão de processo da Lava Jato no Supremo não se deve só à ação de um outro ministro, de um outro presidente, mas sim de todo um contexto que envolve a Suprema Corte, a burocracia, o elevado número de processos. Eu acho que é cedo a gente para avaliar isso. Perfeito. É apenas um complemento. Eu também concordo com o Colombo que é muito difícil você fazer uma previsão de como um colegiado, né, como o Supremo, que também não é uma corte preparada para fazer, né, para conduzir ações penais, né, criminais que requerem um trabalho muito amplo de... Mas ela tem uma característica que eu acho interessante em relação ao julgamento de ações penais, e que, principalmente contra a corrupção. Ela, em 2000, ela foi relatora da primeira condenação de um deputado federal, e da prisão, né, o deputado Natan Donadon. E também relatora de uma ação penal
envolvendo um senador, o senador Ivo Cassol, que está em fase de recurso num processo muito controvertido. E ela tem também uma posição já firmada lá atrás, que em 2009, ela e o ministro Joaquim Barbosa votaram pela previsão de que o réu condenado em segunda instância, já tivesse a sentença executada. Perdeu naquela época, mas eu acho que isso tudo mostra uma sensibilidade para a questão do combate à corrupção, do combate ao crime, entendeu? Eu acho que essa é uma marca assim, que é muito forte assim, no perfil da ministra Carmen Lúcia. E mesmo nos julgamentos aí dessas causas relativas à corrupção, ela tem sempre uma posição muito equilibrada, serena, mas ao proferir os seus votos, muitas vezes ela usa palavras duras, não é? Mas eu acho interessante isso, né, que eu observei anteriormente. Ela é uma pessoa que tem essa característica da serenidade, né, do equilíbrio, tanto que o depoimento mesmo do doutor Fábio Simantobi, né, que é o presidente da IDDD, diz que ele não vê risco, por exemplo, para você viver um cenário de insegurança jurídica e de limitação do exercício de defesa, que são os dois, né, duas exigências, né, para a justiça que seja realizada plenamente, né, sem distorções. Então, eu acho que isso é um pouco também reflexo assim, desse equilíbrio dela.